Olá meu amigo, olá minha amiga, como vai você? Estamos aqui hoje para conversar sobre a medida provisória 871 de 2019, editada na semana passada com o argumento de que ela serviria para combater as fraudes no INSS. Bom, se ela ia combater fraudes no INSS, significava o quê? Que o regime próprio, que a Previdência dos Servidores, não tinha nada a ver com isso, não é mesmo? Não, você errou. Sabe por que você errou? Porque nesta medida provisória, vários dispositivos se aplicam ao regime próprio, ora da União, ora a todos os regimes próprios. Mas antes de falar dos textos, eu queria colocar duas coisas muito importantes para você, tá? Primeiro, não vou discutir aqui urgência e relevância, é fato, muitas das matérias que estão nessa medida provisória poderiam ser tratadas por projeto de lei, não há demonstração de urgência e relevância, principalmente nos aspectos relacionados ao regime próprio, então isso vamos deixar para lá, tá? Agora o segundo ponto, importantíssimo, tá? Importantíssimo, essa medida provisória, ela mudou regras do regime geral e mudou regras do regime próprio dos servidores da União. Você, que é um servidor ou que é um gestor de regime próprio, estadual ou municipal, está obrigado a aplicá-la imediatamente no seu regime próprio? A resposta é não. E por que não? Porque já há entendimento de que aquele pensamento de que se aplicava automaticamente as regras do regime geral no âmbito do regime próprio não vale mais, tá? Não há uma aplicação automática. A Lei 9717 não quis dizer isso, a jurisprudência já se firmou e no passado o próprio Ministério da Previdência, quando ainda existia, antes de ser substituído hoje pelo Ministério da Economia, também já havia se posicionado assim lá atrás nas alterações que foram feitas na Lei 8213, tá? Então, elas não são de aplicação automática, as regras que mudam lá no INSS, pensão, auxílio reclusão, as regras que mudam lá no regime próprio da União não são de aplicação automática para os regimes próprios de estados e municípios. Você precisa mudar a sua lei aí, ou você que é servidor, para passar ou para que isso te atinja, precisa ter a sua lei modificada, ok? Agora vamos falar aí de três situações aplicáveis. A primeira é o regime próprio da União e as outras duas, a nosso ver, aplicável a todos os regimes próprios, ok? A primeira, as alterações que aconteceram onde? Lá nos artigos 215, 219 e 222 da Lei 8.112, tá? Linhas gerais, as principais alterações aqui, o que merece destaque. O fato de que se aumentou o prazo para se pedir a pensão. Na regra anterior, né, se você pedisse até 30 dias do óbito, a pensão era devida na data do falecimento, se você pedisse após, né, 30 dias do óbito, na data do requerimento. Esse prazo, ele está aumentando, né, ele está aumentando para 90 dias. Agora está se criando um prazo diferente. Diferente para quem? Para os menores de 16 anos, ou seja, para os incapazes. E aí, esse prazo que por essa medida provisória será de 180 dias, vai ser objeto de grande controvérsia sim. E por que vai ter controvérsia sobre ele? Porque a jurisprudência consolidada, inclusive nos tribunais superiores, principalmente no STJ, é no sentido de que não corre prescrição contra incapazes, não corre. Ora, e esta alteração está fazendo correr prescrição, porque ela está dizendo que nos casos de pensão solicitada 180 dias após o óbito, por menores de 16 anos, esta pensão ela vai ser devida da data do requerimento, ok? Bom, uma outra questão interessante, né, é a reserva da cota. Você viu aí que fala no caso de quem tem alimentos provisórios, né, vai haver uma reserva de cota. Você pode ir lá, habilitar os seus alimentos provisórios, o pensionista, né, ele não vai receber a pensão, mas esse valor já será abatido das cotas dos demais pensionistas, se houver, né? Não sendo confirmado esses alimentos, o que vai acontecer? Ele vai ser devolvido para os demais pensionistas
devidamente corrigido, né? O que é isso? Qual que é a intenção desse dispositivo? A intenção desse dispositivo é justamente evitar que a União pague duas vezes. É uma regra interessante. Por quê? Geralmente nos casos de habilitação tardia que o processo demorava um pouco mais e o benefício era devido desde a data da habilitação, ou seja, do requerimento, a pessoa que recebeu a cota recebeu de boa fé e aquele que pleiteou tinha direito desde o requerimento. Então esse benefício era pago duas vezes, né? Era pago duas vezes. Então isso aí está sendo modificado. E agora vai haver essa reserva de cota desde a habilitação, né? É uma situação bastante interessante, né? Merece aí vamos dizer assim, uma atenção maior dos senhores aí que vão fazer a gestão e você que é titular de regime próprio e queira modificar alguma coisa no seu regime próprio ou quem vai atuar junto à União. Agora, uma outra alteração, essa sim, a segunda, que alcança todos os regimes próprios, as mudanças que aconteceram lá no artigo 96, a primeira, vedando a emissão de CTC pelo regime geral, né? Pelo regime geral para averbação sem o respectivo tempo e estendendo essa emissão também para os regimes próprios, aqui é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio intersocial sem a emissão de CTC, ainda que o tempo de contribuição do regime geral tenha sido prestado pelo servidor ao próprio instituidor. Então aqui, o que acontece? Existem três incisos que estão sendo inseridos no artigo 96 da 8213, que tratam do regime geral. O inciso 6º, que diz que o regime próprio só pode emitir certidão para esse servidor. O inciso 7º, que é esse que eu acabei de ler. E o inciso 8º, que veda a desaverbação de tempo no regime próprio quando este tempo tenha servido para a obtenção de qualquer vantagem. Senhores, de cara eu vou dizer uma coisa: norma inconstitucional. E por que norma inconstitucional? Porque o artigo 96 é uma lei voltada para o regime geral e jamais poderia disciplinar normas atinentes ao regime próprio. Por quê? Porque fere a autonomia dos entes federados, sequer é norma geral. O artigo 96 não é norma geral, não dá para ser classificado como norma geral para dizer que ele ou norma nacional, né? Para dizer que ele está lá contemplado na competência concorrente da Constituição. Não. E mesmo que eu fosse, poderíamos dizer que ele está invadindo competência dos entes federados, que é disciplinar as regras para a emissão da sua certidão. Então, muito complicado isso, muito complicado. Agora, um outro aspecto importante. Olha só, o prejuízo que o servidor pode ter. Imagina você o seguinte, eu vou citar até o meu caso. De 2002 até o ano de 2006, eu fui exclusivamente, até o ano de 2007, desculpa, eu fui exclusivamente comissionado no estado de Mato Grosso. E esse meu tempo foi recolhido por INSS. Quem tinha o dever de fazer esse recolhimento? O estado de Mato Grosso. Esse tempo eu preciso comprovar junto ao estado? Gente, o estado tinha dever de recolher. Ele sabia que eu estava lá. Aí eu preciso ir lá no INSS pegar uma certidão para averbar esse tempo aqui. Ora, senhores, não existe isso. Esse tempo o Estado tem que reconhecer de ofício. Por quê? Porque se o recolhimento não está lá, é culpa de quem? É culpa do próprio Estado. Não estou falando que aconteceu comigo, estou dando um exemplo, tá? Mas é culpa do próprio Estado. Por que é culpa do próprio Estado? Ou do município? Porque ele não repassou. E aí o servidor fica no prejuízo junto ao ente federado, olha só, onde ele vai se aposentar, porque aquele ente federado lá atrás não recolheu. E ainda que não fosse onde eu vou me aposentar, digamos que eu tivesse passado num concurso municipal ou num concurso de outro estado, num concurso federal, não tem cabimento isso. O fato é, uma disposição como essa, no meu caso, por exemplo, encerra, não há mais se falar em averbações automáticas. Tá? O meu caso seria um caso de averbação automática, não vai acontecer mais. E em outras situações semelhantes, como as que eu citei, de passar um concurso municipal num concurso federal ou até de outro estado, o servidor corre o risco de sair no prejuízo. Olha só, o servidor
Código de sair no prejuízo. Senhores, eu confesso para os senhores que eu acho que esses 3 dispositivos aqui, eles não vão se manter no artigo 96, não, porque, como eu disse, além dessa questão do prejuízo, não se tratam de o artigo 96 não é norma geral, não pode ser encarado dessa forma, e ainda que eu fosse, por não ser norma geral, fere a autonomia dos entes federados, e ainda que eu fosse, a discussão sobre ferir a autonomia dos entes federados seria muito grande. O último item que eu acho que se aplica, na minha visão, aos regimes próprios, e aí eu achei que uma coisa importante da medida provisória, o artigo 31, que autoriza, ou melhor, que impõe às instituições financeiras ressarcir o erário, no caso, os regimes de previdência. E aí, por que eu digo regimes de previdência? Porque ele deixa de maneira genérica, ele jamais fala que é o regime geral, né? Ele fala que por pessoa, o valor que for creditado por pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, pode ser qualquer ente federado, né? Municípios e estados estão contemplados aqui. Acontece, gente, pela falta de controle, vocês não imaginam. Às vezes a pessoa morre hoje e o óbito só é lançado numa folha de aposentados, por exemplo, vamos dizer que ele era aposentado num estado do município, daqui a 3 meses. E durante esses 3 meses o pagamento continua acontecendo. E depois, para receber esse valor de volta do banco, é muito difícil, tá? Então, assim, com essa previsão que, a meu ver, como eu disse, alcança também os regimes próprios, fica mais fácil. Achei, inclusive, que é tímida essa previsão. Por que tímida? Porque ela poderia alcançar quem? Ela poderia alcançar outras consignações em folha que existisse, né? Por exemplo, empréstimos bancários, porque se a pessoa morreu hoje e só deixou de abater esse empréstimo na folha daqui a 3 meses, o que está acontecendo? O Estado está pagando uma dívida que não é dele, né? E outras mais, débitos sindicais, assim vai, nada contra os sindicatos, mas também o Estado estaria pagando uma dívida que não é dele. Então, esse aspecto aqui é muito interessante. O que eu recomendo a todos daqui para frente? Medida provisória assinada, medida provisória publicada, o Congresso volta a funcionar daqui a alguns dias. Vamos acompanhar o que vai acontecer com esta medida provisória. Ela veio sob o mote de combater fraudes, mas no regime próprio ela traz medidas muito diferentes do combate à fraude por si só, tá? E tem questões muito polêmicas aí. Fique atento, vamos acompanhar, e qualquer dúvida que você tiver, pode nos acompanhar nas redes sociais, que nós vamos estar sempre debatendo esses temas. Um abraço e até a próxima!